O nosso bom dia a todos os coordenadores municipais, coordenadores regionais, na verdade, da Secretaria de Estado da Educação, aos coordenadores aqui adjuntos pedagógicos presentes no nosso estúdio do ensino médio. Nós estamos hoje iniciando uma primeira reunião de trabalho orientando para o novo ensino médio. Então, inicialmente, estamos fazendo essas orientações e vamos fazer outras reuniões através do Centro de Mídia, dando os passos seguintes para esse programa. Estamos aqui com a presença do nosso secretário adjunto da capital, professor Bibiano, e da nossa secretária adjunta do interior, professora Ana Maria, que vão dar o seu bom dia aqui para a equipe também, e depois nós vamos estar apresentando a equipe que vai estar orientando esse trabalho de hoje do novo ensino médio. Então, bom dia a todos. E nós desejamos que, no início desse trabalho, nós, evidentemente, consigamos, através do marco legal do novo ensino médio, ressignificar a educação do nosso querido povo do estado do Amazonas. Portanto, nosso bom dia a você que é professor, nosso querido bom dia a você que é gestor e os nossos queridos alunos também. Nossa querida professora Ana Maria, que é a nossa secretária do interior, também dando seu bom dia. Bom dia a todos, né? Nossos coordenadores, nossos professores, que tem professores também participando, nossos gestores. Dizer para vocês que nós estamos aqui para dar esse incentivo, né? E desejar para vocês um bom trabalho. Nós sabemos a importância, né, do novo ensino médio e todas essas características que eles têm para ajudar no geral da educação dos nossos municípios. Então, assim, tenho todos uma excelente orientação desses técnicos maravilhosos que aqui estão e desejamos a vocês esse trabalho maravilhoso hoje e no decorrer das outras apresentações, tá? Então, um bom dia para todos. Então, o nosso trabalho, eu queria fazer a apresentação também, vocês sabem que nós estamos fazendo um redesenho da Secretaria Pedagógica, o nosso secretário pedagógico teve que ir para uma ação numa escola de emergência, gostaria de estar aqui o professor Raimundo Barradas, mas nós estamos aqui conduzindo o trabalho. Eu queria apresentar para vocês, do lado da professora Ana Maria, tem a professora Ana Pinho, que hoje é gerente do ensino regular, que está coordenando esse trabalho também, junto com o ensino médio, vai conduzir, ela que está gerenciando esse ensino regular. Do lado da professora Ana Maria, nós temos a professora Lúcia, que é coordenadora do ensino médio, que vai estar daqui a pouco na banca orientando. Temos a professora Sebastiana, uma assessora pedagógica também do ensino médio, que vai estar acompanhando essa transmissão, e a professora Adaquel, que é assessora do gabinete do secretário pedagógico, que, como iniciou todo o trabalho do ensino médio também, vai estar na banca iniciando fazendo um relato breve histórico do início de como foi o início dessa discussão do novo ensino médio, né? Temos os coordenadores distritais aqui, adjuntos pedagógicos presentes também aqui no auditório, temos assessores também do ensino médio presente aqui, que acompanharam todo o percurso, e nós desejamos uma boa orientação, um bom início dessa discussão do novo ensino médio. O nosso muito obrigado, bom dia a todos, e desejamos que as dúvidas que forem apresentadas, após a apresentação, que se tiver dúvida, que vocês esclareçam. E aquelas que não ainda ficarem em dúvida, podem entrar em contato, que no final vai ser dado também o e-mail para poder tirar e dirimir todas as dúvidas que forem porventura ficarem aí abertos ainda. Então, bom dia a todos e bom trabalho para a equipe que vai conduzir aqui a transmissão. Bom dia a todos os coordenadores regionais, a todos os gestores que estão nos acompanhando. Eu sou a professora Lúcia Andrade, e sou coordenadora do ensino médio, e nesse encontro nós vamos conversar, a professora Sebastiana e a professora Daquel, com relação às primeiras orientações do programa Novo Ensino Médio. E como todos sabem, o ensino médio é a etapa final da educação básica, e é uma etapa que, com o decorrer do tempo, as pesquisas, as informações, os dados, vem trazendo, mostrando que essa etapa ela está com muita dificuldade, com muitos problemas,
E aí, o que acontece? O governo federal começa a perceber esses dados e é realizado várias ações, né, os programas, são feitos vários programas, existe uma temporalidade de ações, que é interessante que as escolas conheçam, com relação à questão do ensino médio, por ser uma etapa de difícil dificuldade. Temporalmente, nós temos a questão da Constituição, em 88, que vem falando sobre a questão da educação básica do ensino médio. Em seguida, só para situá-los um pouquinho, em seguida nós vamos ter a LDB, que vem trazendo um artigo específico do ensino médio. Depois nós vamos ter o Plano Nacional de Educação, todos vão apontando essas dificuldades com relação ao ensino médio. Caminhando mais um pouquinho, nós temos as diretrizes lá de 2002, depois nós vamos ter um pouquinho mais as de 2012, né? Depois nós vamos ter a BNCC agora, atual, que vem também trabalhando essa questão. E recentemente, no ano passado, nós vamos ter a revisão das diretrizes nacionais do ensino médio, que elas saíram no finalzinho de 2018. Por que eu fiz esse resgate? Nós temos o programa Novo Ensino Médio. Aparentemente é um programa novo, mas não. Nós temos todo esse resgate que é feito pelo Ministério da Educação para tentar sanar as dificuldades do ensino médio. Como é que nós percebemos essas dificuldades? Através dos dados. Nós temos baixa na matrícula, né? A matrícula ela tem um percentual, ela vai decaindo no decorrer dos anos, as pesquisas apontam. Nós vamos ter a questão do abandono, a distorção idade séria no ensino médio ela é elevada, e nós vamos ter a reprovação também elevada. Então, a partir de todas essas variáveis, de todo esse contexto que eu fiz para vocês, vai surgir o que nós temos hoje, o novo ensino médio. Nós tivemos uma política chamada PROEMI, Programa Ensino Médio Inovador, que ele passou por 5 versões, desde 2009 até 2017, a última versão. É como se fosse uma sementinha do novo ensino médio. Então, as características do novo ensino médio vai trabalhar, agora nós temos um diferencial. Qual é o diferencial que nós temos? Neste momento, o protagonista do programa, da ação, das ações que vão ser desenvolvidas nas escolas, vai ser o aluno. Então, todas as ações desenvolvidas pela escola vão ter que levar em consideração os anseios, né, os desejos dos alunos, tá? Então, nesse momento, eu vou passar a fala para a professora Daquel, porque ela acompanhou o início, como foi a seleção das escolas para participar desse momento chamado Programa Novo Ensino Médio. Bom dia a todos, gestores, coordenadores regionais. Eu estou aqui para fazer uma pequena participação nesta reunião de trabalho, apenas para esclarecer o processo de adesão das escolas. Trata-se de uma etapa piloto, isso significa que nem todas as escolas do ensino médio do Estado irão participar deste primeiro momento, né? O primeiro critério de seleção de escola é que a escola não apresentasse nenhuma inadimplência junto ao FNDE. Por quê? Como o programa envolve repasse de recursos financeiros para o redesenho, né, a nova arquitetura do ensino médio, escolas com inadimplência junto ao FNDE não puderam participar deste momento piloto. Além disso, o programa ele é regido pela portaria 649, que traz o critério de seleção das escolas. Então, para isso ficar muito mais fácil, o MEC, além da plataforma do CIMEC, também trouxe uma ferramenta que ajudou nesse critério de escolha. Então, assim, as escolas selecionadas deviam ser escolas participantes do Programa Ensino Médio Inovador, o PROEMI, do qual a Lúcia acabou de falar. Também, escolas que fossem exclusivas de médio e a única do município,
escolas parciais da rede, aquelas que trabalham com turno vespertino e matutino, escolas que ofertassem ensino médio noturno, escola com educação escolar indígena, escolas quilombolas e escolas com INSE baixo e muito baixo. Mas, assim, escolas participantes do PROEMI, nem todas as escolas irão participar dessa etapa piloto. A plataforma de seleção, a ferramenta de seleção, lançada pelo MEC, ela trazia um conjunto de escolas. Okay? Então, assim, nem todas as escolas que eram do PROEMI vão estar nesta fase piloto. Da mesma forma, escolas que são exclusivas de médio e única do município. A plataforma trouxe uma escola para participar dessa etapa piloto. Escolas indígenas, nós temos 31 escolas indígenas, mas a plataforma selecionou apenas 5 ou 6 escolas. Então, assim, é uma etapa piloto, não é para a rede inteira, é uma fase de experimentação dessa construção da nova arquitetura. Então, algumas escolas, neste momento, não irão participar, porque trata-se apenas de uma experiência inicial para trabalhar essa proposta de flexibilização curricular. É isso. Da fala da professora Adaquiel, nós colocamos para as escolas, para as coordenadorias que estão assistindo, que por acaso não tenham nenhuma escola no programa, né, tem toda a questão dessa sistematização com relação ao critério da entrada ou não da escola no programa. Por que nós optamos para que a transmissão ela fosse estendida a todas as escolas e a todas as coordenadorias e os municípios? Porque esse processo, como a Adaquiel coloca, é um processo piloto, é uma experimentação que o MEC vai desenvolver no decorrer do ano de 2019. Essas primeiras orientações, elas são gerais, então é interessante que todas as escolas, as coordenadorias tenham já esse conhecimento, porque a partir de 2020, provavelmente, essa sistemática vai se estender para a rede. Por enquanto, 2019, nós vamos trabalhar com experimentação, por isso que nós temos as escolas pilotos, tá bom? Então, assim, o que nós gostaríamos de apontar para vocês, principalmente para os gestores? Os gestores das escolas que estão no programa, né, nas escolas pilotos. É necessária a elaboração de um plano. As escolas que participavam do PROEMI era chamado Proposta de Redesenho Curricular. Agora, nesse novo desenho, nós temos as propostas de flexibilização curricular. Essa proposta ela vai ser elaborada pela escola, e aí nós precisamos do apoio e engajamento da gestão. Por quê? Porque tem alguns elementos chaves que o gestor vai direcionar para a sua equipe. Nós temos a portaria, né, que vai fazer esse processo de seleção, é a portaria 6649, ela foi publicada em 2018. Qual é o objetivo dessa portaria? Subsidiar, ou seja, trazer elementos para as secretarias, para as SEDUCs e para as escolas na implementação desse novo ensino médio, que ele vem via Lei 13.415, lá de 2017. A proposta de flexibilização. Quais são os pontos que precisam ser trabalhados enquanto gestão na escola? Garantir a participação de toda a equipe escolar. Com relação a esse ponto, eu faço um parêntese com relação à questão da experiência do PROEMI. É muito importante a participação da equipe escolar como toda. Esse processo é um processo coletivo. Então, todos os professores, os alunos vão ter o seu momento, a comunidade vai ter o seu momento. Então, vai ser um momento que a comunidade escolar ela vai ter que ter essa participação. Por que eu digo isso para vocês? Porque na nossa experiência enquanto PROEMI, no comitê do PROEMI, as escolas que tiveram esse olhar, que tiveram esse cuidado, elas desenvolveram um trabalho maravilhoso. As escolas que não observaram essa situação, elas tiveram um pouco mais de dificuldade
com relação à execução da proposta. A proposta ela foi elaborada, mas no momento da execução, se a equipe não estiver envolvida, a proposta ela tem uma dificuldade no momento da execução. Por isso que eu faço essa pontuação. É necessário o envolvimento de toda a comunidade no processo de elaboração das propostas. O próximo ponto que nós temos é a realização de formação continuada para professores. Vai ser uma atribuição da gestão, juntamente com o corpo pedagógico da escola, e todo o material que está vindo via MEC, eles vêm orientando que essas formações elas sejam feitas em momentos de HTP na escola. Os momentos onde se tem a oportunidade de falar com os professores. E o que vem nesse primeiro momento, né, nessa nossa primeira conversa com vocês com relação à formação continuada dos professores? É que a equipe se aproprie de todo o material das normativas do programa, né? Então, nós vamos ter documentos orientadores, nós temos leis, nós temos resoluções, nós temos portaria. Então, esse momento inicial é para que a gestão e a parte pedagógica envolvam os professores para que eles conheçam toda a parte da normatização do programa. Para que, quando chegar o momento da elaboração da proposta, todos tenham esse conhecimento. O passo seguinte é com relação à questão da compreensão do currículo, né? Nós vamos ter aí uma alteração. Nós temos escolas na rede de ensino médio que elas estão com 2.400 horas. Essas escolas, ao final de as pilotos, ao final de 2019, elas vão ter que ter um redesenho de 3.000 horas, porque a legislação ela vai pedir um mínimo de 1.000 horas anuais. Então, nós vamos ter que ter toda essa preocupação com relação à mudança na questão do currículo. Tá? O passo seguinte, nós vamos ter a garantia do direito à aprendizagem e ao desenvolvimento integral dos jovens. Porque a espinha dorsal do novo ensino médio, como eu falei no início, é o aluno. Como? Através do fortalecimento do protagonismo juvenil. Como é que eu vou chegar a ter este protagonismo juvenil nos meus alunos? Desenvolvendo projetos de vida que estejam atrelados às habilidades socioemocionais. Então, olha, verifiquem, são pontos que a gestão e a coordenação pedagógica precisam se debruçar para que a proposta seja bem elaborada. Por que nós estamos dizendo que é um momento inicial? Porque é um momento que a escola vai ter para fazer essas verificações. Na sequência, nós vamos ter um plano. A secretaria ela vai ter um plano de acompanhamento das propostas de flexibilização curricular. Esse plano vai ser colocado no sistema, PDDL vai abrir um link e nós vamos colocar este plano. As escolas vão pegar este plano, vão ler e entender e a partir das orientações da secretaria vão direcionar suas propostas de flexibilização. Então, nós vamos ter, como era no PROEMI, um plano macro, que vai ficar disponível para as escolas, vai ser o direcionamento, vai ser o norte que a escola vai ter, e a partir daí, com todas essas informações que eu estou passando aos senhores e às senhoras, gestores e gestoras, vocês vão, com o plano da secretaria, direcionar a elaboração das PF6 de vocês, tá bom? Próximo passo, nós vamos ter a PFC, ela tem que levar em consideração também a questão normativa. Então, nós temos uma diretriz curricular nacional, que ela está recente, ela é de 2000, finalzinho de 2018. A PFC, ela vai ter que ter essa leitura. Também
precisa ter uma coerência com o projeto político-pedagógico da escola. As ações que vão ser desenvolvidas, as ações curriculares, como vem no programa do Novo Ensino Médio, elas têm que levar em consideração esses dois aspectos, a questão da legislação e especialmente as diretrizes, as novas diretrizes que foram implementadas agora no final de 2018. E sempre observando a questão do projeto político-pedagógico da escola. Tem que ter uma interligação nessas situações. A PFC, vocês podem estar perguntando, professora Lúcia, e como é que nós vamos ter acesso à PFC? Como é que nós vamos ter acesso a esta documentação? Até o momento, o MEC, ele tem uma plataforma do PDDE. Essas PFCs, elas vão ser alimentadas na plataforma do MEC. Entretanto, até a presente data, nós não temos nenhum... A plataforma ela ainda está fechada. Nós fizemos a verificação e, por enquanto, a plataforma não está aberta. As escolas já têm um status no PDDE, mas o link à abazinha da PFC ainda está fechada. O que nós, enquanto coordenação, nós estamos pensando com a equipe? Nós podemos utilizar uma sistemática que nós utilizamos lá no PROEMI. Podemos fazer um modelinho, né? Um modelo orientativo para que as escolas comecem a pensar, comecem a escrever a elaboração da PFC e quando o sistema abrir de fato, porque geralmente quando abre nós temos um período de inserção na plataforma curto, aí as escolas já têm esse material já bastante encaminhado. O próximo passo que nós temos é com relação à resolução 21, que é a utilização dos recursos. Por que eu falo isso? Porque, como a professora Daquel colocou, nós vamos ter variedade de escolas. Nós vamos ter escolas indígenas, escolas com ensino noturno, nós vamos ter escolas regular, nós vamos ter escolas proetes. Então, nós temos uma variedade de escola. E para algumas escolas, a resolução número 21, que é do FNDE, ela vai destinar recursos. E aí vocês precisam entender como vai ser a utilização desses recursos. Agora eu vou passar a palavra à professora Sebastiana, que vai conversar com vocês com relação à questão dos recursos, porque a Sebastiana, no PROEMI, ela trabalhou também no comitê gestor, mas na parte financeira, das orientações financeiras para vocês. Então, fica com a professora Sebastiana. Bom dia a todos da escola, gestores, professores que estão nos assistindo. Como a professora Lúcia falou, eu vim falar justamente sobre a utilização dos recursos. Né? As escolas já sabem que dia 28 de dezembro já caiu a primeira parcela. Muitas escolas já caíram, a nossa orientação seria ir no banco, pedir para reprogramar, aplicar o recurso em caderneta de poupança, tá? E fazer a reprogramação desse recurso e enviar para a gente aqui na secretaria. Até agora, poucas escolas estão fazendo isso. Tá? E tem escola que está enviando, mas o recurso ainda está em conta corrente, gente. Porque tem professor que chega com a gente e diz, não, o banco já faz automaticamente. Nem sempre o banco faz. Tá? Então, o presidente da PMC precisa ir na agência, ver se está aplicado esse recurso ou em caderneta de poupança ou em outra aplicação financeira, pegar o extrato e fazer reprogramando esse recurso para o ano de 2019, fazer a reprogramação e mandar para nós a prestação de conta. Pela resolução, caiu 20%, né? O recurso vai ser em 3 parcelas. A primeira parcela já caiu, foi 20%, e vai cair mais 2 de 40%. Tá? E como é que está destinado? Na resolução 21, você pode ver que vai ser 40% para capital e 60% para custeio.
Outra coisa que também as escolas não podem fazer é trocar a porcentagem dos recursos. O que é custeio, você vai utilizar só em custeio, e o que é capital, vocês vão adquirir só com material permanente. Tá? O que mais? O recurso também pode ser utilizado para material de consumo, como eu já falei, que ele está dentro do custeio, e serviços necessários à elaboração da implementação das PFCs. Realização de pequenos reparos. Gente, é pequenos reparos, não vão construir nada, não vão fazer nada. Tem escola que teima em construir. Esse recurso não é para construir, é para fazer pequenos reparos e adequações de infraestrutura necessária à implementação. Eu tenho uma sala vazia que eu posso colocar umas prateleiras, posso fazer uma pintura ali naquele negócio? Posso. Eu não posso pintar a escola toda, eu não posso querer adequar a escola toda com esse recurso, porque até não vai dar. Tá? E esse recurso está destinado a este programa. Porque na escola tem vários programas que realmente o FNDE deposita recursos. Em cada programa vem específico para fazer aquele tipo de proposta, né, dentro do seu objetivo. Quer dizer, eu não posso pegar o recurso do PROEMI, do novo ensino médio e misturar com o PROEMI. Porque também eu estou vendo que o novo ensino médio veio numa conta, mas tem escola que ainda tem recurso do PROEMI, que também precisa fazer essa reprogramação, prestar conta reprogramando esse recurso. Tá? Porque nesse ano eu vi que tem escola, o FNDE abriu uma nova conta para o ensino médio e tem uma conta já do PROEMI. E tem escola que caiu na mesma conta do PROEMI. Tá? Então, as escolas que tinham recurso do PROEMI, mesmo que sejam recursos pequenos, sobras, têm que fazer a prestação de contas e enviar para cá, para a secretaria, para a gente poder enviar para o FNDE. Tá? Então, vocês têm que prestar conta. O recurso, como caiu no final de dezembro, nós demos um prazo maior para as escolas prestarem conta desse recurso, que pode ser até agora, em fevereiro. Tá? O máximo, vocês podem enviar a prestação de conta reprogramando esse recurso até fevereiro. Como eu já falei, também na aquisição de equipamentos, vocês vão comprar com recurso de capital. Tá? A aquisição de equipamentos imobiliários são recursos de capital. Tá? Utilização dos recursos. Definir com clareza os recursos. Quando na hora que vocês forem fazer, vocês vão definir com clareza os recursos necessários para o desenvolvimento. Então, eu só vou adquirir aquilo que realmente está na ação, como eu já falei. Eu não posso fugir do objetivo do programa. Eu vou utilizar o recurso dentro do programa, naquelas ações que tem que ser feita. Lembrando sempre de respeitar, como já falei, o percentual destinado a cada uma das categorias de capital e de custeio, conforme a resolução do FNDE. Lembrar que as principais ações da PFC são referentes à formação continuada de professores. Gente, esse aqui também é um ponto que vocês do PROEMI já estão sabendo, né, que a gente já vem trabalhando. Para fazer essa formação, vocês têm que consultar uma empresa. Né? Aí é que cai aquele negócio. Como o recurso não é muito, vai ver como é uma empresa que tem que ir, porque a empresa tem que ter, no mínimo, a pessoa que vai prestar o serviço tem que ser, no mínimo, mestre. Tá? Então, não pode ser pessoas físicas. Contrata a empresa manda um mestre, um doutor, até a escola para fazer esse programa, essa ação. Então, a gente acha que é muito complicado para a escola, né? Então, na hora de vocês fazerem, vocês têm que pensar mesmo, principalmente os municípios. Os municípios são mais difíceis de conseguir uma empresa que tenha realmente mestre, mas se conseguir, né? Se você acha que tem, se tem no município essa empresa, não tem problema. Mas tem que ser uma empresa, não pode ser uma pessoa física que vai fazer as formações. Tá? Utilização do recurso. Lembrar que as principais ações referente à formação continuada de professores, ao desenvolvimento de ações curriculares com foco em projeto de vida e as ações de flexibilização em, no mínimo, 2 áreas de conhecimento. Ao final de 2018, já falei, foi creditado, né, a primeira parcela do recurso, que deve ser também, mais uma vez a gente vai falar, que deve ser feita a aplicação deste recurso em caderneta de poupança ou no mercado financeiro. Ele não pode ficar parado na conta, né, porque se ficar parado na conta, daqui a pouco o FNDE vai cobrar de vocês os juros que esse recurso deixou de ser, de agariar para a escola. Então, a PMC vai ter que devolver recurso para a FNDE.
Então, vá lá no banco, mais uma vez, vá no banco, veja se está aplicado, ou caderneta de poupança, ou uma aplicação, tá? Ela não pode ficar parada na conta corrente. E fazer a reprogramação e mandar para a gente. E aí eu vou passar de novo para a professora Lúcia, que ela vai continuar, né, com o esclarecimento dela. Só pegando o gancho da fala da professora Sebastiana, para deixar um esclarecimento para vocês. O recurso ele vem 100% para as escolas pilotos que têm essa possibilidade. Como é que está sendo feita essa distribuição do recurso? 20% no momento da adesão, por isso que vocês têm esse dinheiro em conta hoje, tá? Então, a resolução ela vem trazendo isso muito claro, 20% no momento da adesão, 40% vocês vão receber quando as PFCs de vocês forem aprovadas pela secretaria, né? A partir do momento que a secretaria, vocês vão executar, vão elaborar a PFC, vocês vão mandar para a secretaria, nós, enquanto comitê, nós vamos avaliar, nós vamos analisar, se estiver ok, nós encaminhamos ao MEC, se precisar, nós retornamos à escola para fazer as adequações. Então, quando esse processo ele encerrar totalmente, que chegar o material da PFC no MEC e o MEC determinar está aprovado, mais 40%. Aí vocês ficam perguntando, e o restante, os outros 40%? Diferente dos outros programas, o MEC agora ele amarrou, o programa ele está amarrado. Então, só vai receber os últimos 40% as escolas que conseguirem fazer um desenho de uma matriz curricular de 3.000 horas. E com relação também ao PPP. Então, tem duas situações para receber os 40% último. A matriz curricular, o desenho, né, da matriz curricular de 3.000 horas e o PPP reelaborado, diferente do que acontecia anteriormente. Então, assim, interessante que a escola observe todos esses processos, nós vamos ter prazos, nós vamos informar os prazos. Com relação à questão das PFCs, o MEC já passou que nós temos até o dia 12 de abril para fazer todas as validações. Então, nós temos fevereiro para trabalhar com isso, março, mas assim, nós gostaríamos que as PFCs elas não viessem em cima do prazo limite. Nós vamos trabalhar para que durante o mês de março vocês enviem o que vocês têm, para que nós façamos a análise, se necessitar a devolução, até a aprovação e enviar ao MEC, tá bom? Alguns pontos que eu gostaria de chamar a atenção para vocês na elaboração das PFCs. Esse nosso primeiro encontro, ele é um encontro mais informativo. Então, tem alguns pontos que eu tenho certeza que vocês têm dificuldade com relação à questão dos itinerários formativos, como é que nós vamos trabalhar esses itinerários, como é que a coordenação e a equipe que está trabalhando nesse programa, o que é que nós pensamos? O itinerário formativo é uma situação que ela precisa de um pouco mais de tempo. Então, nós estamos pensando em fazer uma outra transmissão com vocês, somente trabalhando essa temática. Esse primeiro momento apenas com relação à questão das informações gerais. Então, assim, para que vocês já comecem a trabalhar com as PFCs, primeiro momento, primeiro elemento, a partir da documentação que nós estamos recebendo, é a questão, o pontapé inicial é a formação continuada dos professores. Aí vocês perguntam, eu preciso do dinheiro agora? Não. Como eu falei, já comecem a pegar toda a documentação, toda a normativa e fazer o estudo. Este momento é um momento de estudo, de apropriação do material. Que a equipe se aproprie disso. A partir do momento que a equipe está se apropriando, é interessante elaborar um cronograma de ação com relação a como vai ser a condução dessa elaboração da PFC. Lembrando
a necessidade do conhecimento das normativas. E quando eu falo as normativas, a BNCC ela vai ter que ser inserida nesse contexto, porque ela foi homologada no final do ano passado. Tá bom? O passo seguinte, que os documentos vêm apontando, são as atividades curriculares. Toda atividade que a escola pensar em desenvolver, ela tem que ter um foco. Um projeto de vida do estudante atrelada às competências socioemocional, para chegar ao produto protagonismo juvenil nos alunos. Tá? Então, tudo que for trabalhado, for pensado pelos professores, tem que ter esse foco. Os professores, para trabalhar esse foco, eles têm que observar o quê? Os interesses e os anseios dos estudantes. Nós estamos, enquanto coordenação, nós estamos elaborando um questionário, porque vai ser necessário a escuta do estudante, né? Então, nós estamos elaborando já um questionário, que nós vamos depois validar com as áreas na SEDUC, com as coordenadorias, depois com vocês na escola, para ajudar nesse processo de escuta. Esse material está em elaboração. Os professores também precisam observar quais metodologias que vão ser utilizadas nessas ações que vão ser propostas pela escola. Que metodologia que vai ao encontro do que os estudantes estão ansiando. Tá? Então, nesse momento, é um momento realmente de estudo e a escrita desse material. O elemento número 3 é a identificação dos interesses dos estudantes para a oferta dos itinerários formativos. Eu só posso oferecer um itinerário formativo para os meus estudantes, eu enquanto escola, se eu conhecer o que esses estudantes estão querendo. Aí, nesse contexto, vai entrar o processo de escuta, segundo a documentação que está vindo via MEC. Vem duas dimensões nesse terceiro ponto, que é a identificação dos itinerários, que é a primeira dimensão que eles colocam, que é o levantamento desses interesses. A segunda dimensão é definir, a partir desses interesses, o que a escola vai desenvolver. E aí nós temos a questão pontuar. Deste momento, a BNCC ela vai ser muito exigida, porque nós precisamos fazer a definição dos conteúdos, né, já com o olhar da BNCC, com as metodologias e, fechando esse olhar, que recursos que a escola vai utilizar para esta ação. A orientação que nós estamos tendo do MEC é que a escola se observe na questão dos recursos, para que o recurso ele seja utilizado de uma forma efetiva. Se eu tenho um determinado equipamento na escola, né, eu vou desenvolver uma determinada ação. Vamos dar um exemplo. Apontou-se um itinerário na área de ciências biológicas. Apontou-se numa ação adequação do espaço do laboratório, né? Então, eu já tenho um determinado equipamento no laboratório, eu já vou aproveitar esse equipamento, não vou comprar um equipamento novo, ou seja, o recurso ele seja usado efetivamente para as ações que vão ser pensadas pelos professores. Com relação à questão dos recursos da PFC, só lembrando a vocês, está liberada a primeira parcela, a Sebastiana já deu todas as orientações a vocês, mas vocês só vão poder mexer nesse recurso, nesse valor, após a aprovação da PFC pela Secretaria. Por enquanto, o recurso vai ficar na conta em aplicação, como o Sebastiano orientou. Tá bom? O quarto elemento que eu trago para vocês é a questão da elaboração de um plano. Como é que eu vou desenvolver as minhas ações e como é que eu vou utilizar esses recursos? Vocês percebem que existe uma sistemática
A documentação MEC, ela vem trazendo toda uma sistematização. Primeiro momento, eu sento com a minha equipe, faço o estudo das normativas, de como vem esse contexto. Segundo momento, eu venho com a questão da escuta do meu estudante, da escuta do meu professor, da escuta da minha comunidade. Depois a equipe se reúne, elabora a PFC, só que para essas ações que foram pensadas, porque as ações vão ser pensadas pela escola e para a escola. As PFCs, nós temos 147 escolas. Significa que nós vamos ter 147 PFCs individuais. Cada escola vai observar a sua realidade. Então, as PFCs vão ser totalmente diferenciadas. E, para que isso aconteça, eu tenho que ter um plano, né? Eu tenho que fazer um planejamento até chegar ao momento, efetivamente, da inserção da PFC na plataforma. Outro ponto que eu gostaria de falar com vocês é com relação a alguns encaminhamentos. Está sendo um momento um pouco rápido para conversar com vocês, mas eu acredito que as informações principais nós passamos. A coordenação do ensino médio, nós vamos, no primeiro momento dos encaminhamentos, nós vamos estabelecer a questão da comunicação com as escolas, com as coordenadorias. Nós já fizemos a questão, já temos um e-mail específico para o programa. Então, assim, deixar para vocês os canais de comunicação. Como é que nós estamos pensando em fazer essa comunicação com vocês? Primeiramente, vão surgir as dúvidas naturais desse processo, né? Muita gente gostaria de interagir conosco, mas, em decorrência do tempo, provavelmente não vai dar para a gente ter essa interação. Então, assim, nós vamos deixar os nossos contatos. Nós gostaríamos que as dúvidas suscitadas nas nossas apresentações, que vocês direcionassem para o e-mail do programa, que nós vamos responder, e dando continuidade à questão da comunicação. Então, nós vamos ter, como canal de comunicação, nós vamos ter o e-mail do programa. Nós pedimos às coordenadorias atualização dos dados cadastrais das escolas que estão inseridas nesse projeto piloto. Aí nós vamos precisar do nome do gestor, nós vamos precisar do CPF do gestor, nós vamos precisar do e-mail do gestor, porque toda a questão do PDDE, ela é via plataforma FNDE, não é isso, Sebastiana? É o PDDE interativo. E quem é o agente que tem acesso às informações? É o gestor da escola. Então, assim, solicitar às coordenadorias que façam esses levantamentos. Tem coordenadoria regional, tem mais de uma escola no município, que vocês unifiquem essas informações e encaminhem à gerência, no caso a coordenação do ensino médio, para que nós façamos um cadastro de todas as escolas com seus respectivos gestores atualizados. Se houver no processo necessidade de alguma substituição de gestor, imediatamente tem que ser comunicado ao comitê, para que nós possamos fazer a troca, porque senão a escola fica impossibilitada de mexer no sistema. Tá bom? Então, nós temos a questão do e-mail, estamos solicitando das coordenadorias uma relação atualizada com nomes de gestores, telefones, e-mails. Precisa mais alguma outra? CPF, ok? Outro meio de comunicação que nós estamos pensando, nós já vamos verificar já para a próxima semana, nós vamos fazer grupos no WhatsApp, para que a comunicação seja bem mais rápida. Como é que vai ficar a questão dos grupos? Como nós temos 147 escolas, ficaria um grupo muito grande no WhatsApp. Então, nós estamos pensando em fazer 2 grupos. Um grupo com as escolas do interior
e outro grupo com as escolas da capital, que vai dar em torno, mesmo separado, vai dar em torno de mais de 50 escolas para cada grupo. A comunicação no WhatsApp ela é muito mais rápida do que o e-mail, né? Tem algumas localidades que a questão da internet é um pouquinho difícil, então nós estamos abrindo esses canais de comunicação com vocês. Com relação à questão da parte documental, existe um portal, o MEC, ele está com um portal, é o portal do Novo Ensino Médio. Nós vamos passar depois para as coordenadorias e para as escolas o endereço desse portal. Lá vocês podem se apropriar, tem um histórico do programa, tem toda a legislação, tem experiências, interessante que vocês entrem, verifiquem esse material, porque dentro do portal tem um documento chamado tem o documento orientador lá, que vai trazer o documento orientador do MEC, mas também nós temos um material que ele vai dando passo a passo como vem a questão da implementação do programa Novo Ensino Médio. E o que é interessante nesse material é porque nesse material ele vem trazendo alguns exemplos de escolas que já estão trabalhando com essa nova visão do Novo Ensino Médio. Então, tem umas 5 experiências que vocês podem se apropriar para já trabalhar, levar para as escolas de vocês. Tem muito material disponível no portal. Acessem, que vocês vão ter assim, um conhecimento bem abrangente do programa. Nós vamos fazer, como eu já comentei, transmissões específicas. A partir da próxima transmissão, nós vamos ver o nosso calendário, vai ser informado também para as coordenadorias, e as coordenadorias entrarão em contato com as escolas. Nós vamos fazer um cronograma de apresentações, ou seja, nós vamos fazer reuniões de trabalho via CMEAN para avançar nas outras temáticas. Nós vamos ter várias temáticas que vão interferir diretamente na elaboração das PF6. Eu dou uma paradinha na PF6 porque eu ainda penso enquanto PROEMI, que era PRC, mas agora a denominação é PFC. Com relação à questão do plano da secretaria, nós já estamos começando a elaboração desse plano. Esperamos concluir o plano no máximo até dia 20 de fevereiro, para já colocar no sistema e já as escolas ter acesso a essa parte que é importante para ela, porque o norte é o direcionamento do programa na escola. Ok? O que mais que eu gostaria de colocar para vocês? O nosso quantitativo de escola na rede estadual, com relação à questão do ensino médio, ano passado nós estávamos com 361 escolas. Vocês percebem que o percentual que foi inserido no programa é um percentual, nós estamos com 147 escolas. Então, não foi a totalidade, quer dizer, mais da metade da totalidade das escolas que foram inseridas. Mas qual é o pensamento do MEC? Nós vamos trabalhar um processo de experimentação. Enquanto escola piloto, todos vocês vão ser um processo de experimentação para a secretaria, para o MEC e para vocês também. Porque quando o processo efetivamente foi implementado na rede, as escolas piloto elas já vão ter esse know-how, né? Elas vão passar por toda essa experiência. Por isso a diversidade de escolas que foram convidadas, foram inseridas, né? Na realidade elas tiveram uma pré-seleção pelo MEC, através de alguns critérios. Então, assim, o que nós percebemos com relação a esse quantitativo? É um quantitativo alto, é um desafio, né? Principalmente com as escolas do interior, nós vamos ter que ter esse acompanhamento, né, mais próximo. Por isso a questão dos encontros via CMEAN para tirar as dúvidas. Nós vamos ter os canais que eu já falei para vocês, o e-mail, os grupos no WhatsApp, mas também a questão das transmissões para sanar, trazer conhecimentos para vocês, sanar as dúvidas e trazer algumas orientações, algumas conduções para que vocês possam conduzir esse processo.
Nós ainda temos algum tempinho. Alguma escola gostaria de interagir conosco neste momento? É possível saber se nós podemos ter alguma interação? Não? Então, assim, só passando para vocês, com relação à questão, nós vamos precisar trabalhar alguns focos que o novo ensino médio vem justamente em cima, que é a questão da reprovação, né? Então, pensar ações, o que eles colocam também como ponto? Pensar ações para tentar sanar essa questão da reprovação, da evasão. As ações, que são chamadas ações curriculares, elas têm que considerar esses pontos. O que a escola pode trazer para os alunos para que esses índices, né, eles sejam minimizados? Ano passado, eu tenho um levantamento aqui com relação à questão das escolas do interior. Nós tivemos uma reprovação em média de 15,27%. É um percentual alto, né, com relação à questão da reprovação no ensino médio. Então, assim, as escolas desse projeto piloto, repensar quais são as metodologias, quais são as ações que nós podemos atacar este problema. Tá bom? O que mais que nós podemos? Quer falar mais alguma coisa, Sebastiana? Eu queria reiterar mais uma vez, né, a importância da prestação de contas. Porque, nesse momento, nós temos até agora, em abril, para enviar as prestações de contas para o FNDE. E como tem escola que já recebeu, no dia 28 de dezembro, e até nesse momento não apresentou a prestação de contas, quando nós enviarmos, vai ser com prestação de contas não apresentada. Aí já o que faz? O MEC vai bloquear o recurso das escolas. A escola vai ficar sem receber o recurso, porque justamente não apresentou a prestação de contas no tempo hábil. Então, o que nós queremos? As escolas, mais uma vez eu vou falar, as escolas que receberam, né, 28 de dezembro, vão ao banco, né, peça para aplicar esse recurso e faça a prestação de contas e envie para a gente poder enviar ao FNDE que essa escola realmente fez a prestação de contas e nós estamos enviando. Tá? Então, nós estamos esperando, como eu falei também, nós vamos esperar até agora, o final de fevereiro, para as escolas enviarem a prestação de contas, reprogramando esse recurso. E, mais uma vez, como a professora Lúcia falou, o recurso não pode ser utilizado até a conclusão do plano ser aprovado. Então, nós vamos esperar. Vamos reprogramar e vamos esperar, né, a informação do ensino médio que vocês já vão poder utilizar esse recurso. Nós temos perguntas, não é? Então, vamos lá. Isso, vamos verificar as perguntas. Esses canais de atendimento serão disponibilizados apenas para as escolas selecionadas? Sim, nós temos Maranhão 25. Neste momento, nós estamos iniciando um processo com essas escolas, né? Hoje foi o nosso primeiro contato com as escolas. Neste momento, sim, vai ser específico para as escolas que estão no projeto piloto, tá bom? Vamos ver, Coari EJA 26, né? É a escola Alexandre Montorio. Dizem que o recurso não caiu, né? Gente, o que eu estava falando. Para receber o recurso, a PMC ela tem que estar ok. Né? Se a PMC estiver com algum problema em prestação de contas ou na Receita Federal, o FNDE não vai poder depositar o recurso. Então, a escola tem que ver onde é que está o problema. Ela está ok com a Receita Federal? Ela fez as prestações de conta de todos os programas? Porque se ela estiver inadimplente em um programa do PDDE, ela não recebe mais nenhum programa. Tá? Então, a escola tem que ver se realmente está acontecendo com eles. Só esclarecendo para vocês, nós recebemos um ofício do MEC em janeiro, justamente quando ele vem trazendo a documentação para trabalhar o programa Novo Ensino Médio, e eles colocaram uma observação, que algumas escolas, né, que estão inseridas no programa, no Brasil, não é só o caso do Amazonas, algumas escolas, elas não
receberam recurso, eles já fizeram essa sinalização, talvez seja o caso da pergunta, porque em algum momento, porque assim, quando você tem um programa, o que acontece? É o que a Sebastiana está colocando, a escola tem que estar com a PMC todo o tempo, essa PMC ela tem que estar apta. Se em algum momento, alguma prestação de conta, ela é reprovada, ela é rejeitada, e a escola se torna, ela não é mais apta, o FNDE faz a varredura e aí a escola não recebe o recurso. Então, assim, eles já sinalizaram para as redes, tá? Nós já temos esse conhecimento que algumas escolas estão passando por um processo de análise junto ao FNDE. Nós vamos tentar verificar o caso da escola que foi mencionada há pouco e depois nós vamos dar um retorno para a escola. Tá bom? Nós não sabemos dizer exatamente se a escola caiu nesse contexto, mas nós vamos procurar verificar o que aconteceu. Tá bom? Itacoatiara 54 é uma escola que já estava no PROEMI, está perguntando se pode reaproveitar a PRC da época do PROEMI. Desde que essa PMC ela tenha adequação para esse novo contexto, sim. Lembrando o seguinte, sempre com a questão do olhar do protagonismo do aluno, tá bom? Vamos lá. Por favor, enviar Tonantins. Enviar o material dessa transmissão. Sim, nós vamos fazer esse material, vamos fazer esse envio. Vamos falar com os meninos da técnica. Gostaríamos de saber sobre a lotação do articulador e coordenador de área. Com relação à questão do articulador, no PROEMI, nós tínhamos essa figura, articulador do programa, né? Tá. Nós estamos vivendo agora uma nova situação, nós estamos com um novo programa. Tem alguma coisa do PROEMI? Tem, ficou, ok? Só que ele vem com uma nova roupagem, então nós não temos mais essa figura de articulador, tá bom? Nesse programa novo nós não temos mais essa figura. O que o material está citando é uma pessoa que trabalhe com a elaboração dessa PRC. Então, a secretaria ela está verificando como é que vai ser a condução dessa situação. Nós ainda não temos uma resposta concreta para vocês, está em análise a situação, mas assim que acontecer a definição quanto a esse papel, né, vai ser passado para as coordenadorias a informação e as coordenadorias vão entrar em contato com vocês, tá bom? Fiquem tranquilos que nós já estamos verificando essa situação, ok? Nós temos São Gabriel da Cachoeira, prestação de conta ou reprogramação. É uma prestação de contas reprogramando o recurso, né? Então, são os dois. Prestação de conta reprogramando, tá? Anamã 34, fala sobre o coordenador da escola. Anamã, eu acredito que eu já respondi. A secretaria está fazendo esse estudo e assim que nós tivermos uma posição, nós passaremos a vocês, tá bom? Itapiranga 13, nós temos, por favor, como podemos saber se nossa escola está entre as escolas piloto? Itapiranga é só uma escola, não é isso? Eu acho que é uma escola só de ensino médio no município. Pela fala da professora Daquel, quando veio a pré-seleção via CIMEC, eu acredito que Itapiranga não tenha vindo como uma escola pré-selecionada, mas nós podemos verificar direitinho, confirmar essa informação e passar à coordenadoria, a coordenadoria entra em contato com a escola. Maués, quais as escolas contempladas pelo programa? É uma lista de 174 escolas. Maués poderia refazer a pergunta só explicando o que realmente, o que seria, o que vocês estão querendo saber com relação às escolas? Vocês querem saber a relação de escola, é isso? Vocês podem, por favor, reorganizar a pergunta? Careiro da Várzea. A nossa escola caiu um recurso no dia 28 na conta do Mais Educação. Seria esse o recurso, Sebastiana? Não. O recurso do novo ensino médio está caindo na conta pode ser da conta do Mais Alfabetização. Né? Mais Educação é outro programa, tá?
Então, não é o que caiu na conta do Mais Educação, mas do Mais Alfabetização, sim. Tá? Vocês têm que ter cuidado também, que eu estava conversando com a professora Sebastiana antes da transmissão, e tem alguns casos, escolas que têm contas novas, e alguns casos que o recurso caiu na mesma conta, uma conta anterior. Então, tem que ter muito cuidado, porque quando vai para a prestação de conta, tem que se fazer a questão da prestação de conta muito bem definida, por mais que esteja na mesma conta. Lembrando, as escolas não podem ter pendências de APMC. Então, as APMCs, senhores gestores e senhoras gestoras, as APMCs elas têm que estar todo o tempo redondinha, porque vocês ainda têm 2 parcelas para receber, tá? Então, qualquer dificuldade com relação à PMC, nós temos um setor específico, não é isso, Sebastiana? Aqui na secretaria, vocês tentem verificar a situação das PMCs de vocês, para que a escola fique redondinha para receber esse recurso. Vamos ver uma outra pergunta. Uricurituba, EJA 2. Como saber se a escola está inserida no plano piloto? É o que eu falei agora há pouco. Nós temos Nós podemos fazer o seguinte, nós podemos fazer um canal de divulgação para as coordenadorias, ok? Nós podemos passar a relação das escolas dos municípios para as coordenadorias regionais e as coordenadorias dão esse retorno para as escolas. Enquanto vocês irão, está mandando material para o processo de construção da PFC. Independente desse encaminhamento do material, aquele material que nós estamos pensando em fazer um modelinho para vocês, mas vocês já podem dar um pontapé inicial. A questão da formação, vocês já podem ter lá no portal do Novo Ensino Médio, vocês já podem ter esse material, vocês podem baixar, né? Se tiver a questão do recurso, porque isso aqui que eu trouxe para vocês, para que vocês observem, isso aqui tudo é o material do Novo Ensino Médio. Esse material todinho aqui, ele vai estar no portal do Novo Ensino Médio. Então, nós temos o guia, é o que eu falei para vocês, é onde nós vamos ter os exemplos, né? Vai trazer de uma forma bem didática o programa. Nós vamos ter o documento orientador, no caso, esse documento orientador, ele vem via MEC, também ele está bem didático. Nós vamos ter, isso aqui é super interessante para vocês, os referenciais curriculares. O MEC fez um documento específico explicando, também está assim, bem didático, bem autoexplicativo. Esse material todo que eu estou mostrando para vocês tem no portal. Aqui, nós temos esse material aqui, é excelente para trabalhar esse primeiro momento, que são as orientações para as PFCs. O que eu falei para vocês, aqueles elementos todos estão inseridos nesse material. Aqui nós temos, o MEC providenciou as orientações pedagógicas com relação ao projeto de vida. Então, é uma orientação para que, quando os professores começarem a trabalhar, eles já tenham o material que o MEC disponibiliza. Nós temos uma outra orientação pedagógica, que vai trabalhar com a questão do protagonismo juvenil. Aqui nós temos um outro olhar com relação à questão do protagonismo juvenil, a partir do que o MEC vem trazendo. E nós vamos ter também, esse material aqui, ele é muito prático, é muito didático. Ele é de fácil acesso. O que talvez vocês tenham um pouquinho mais de dificuldade é esse bloquinho aqui, que é o bloco considerado das normativas. Aí aqui nós vamos ter resoluções, no caso aqui, não dá para vocês observarem, mas eu posso comentar com vocês. Nós temos a resolução número 4, que ela fala sobre a BNCC. Para vocês terem ideia que esse material todo, vocês já podem, independente do recurso, independente do material que nós mandarmos, vocês já podem começar a pensar como trabalhar nas HTPs dos professores, tá bom? Nós temos a resolução número 3, que são as novas diretrizes que saíram no final do ano passado. Esta resolução aqui,
ela é super importante, a escola precisa saber, os professores também. Nós temos a resolução 21, essa resolução ela vai tratar especificamente da destinação dos recursos financeiros. Aí vocês vão saber a questão, como está dividida as parcelas, como elas vão ser, quais são os itens que vocês podem utilizar, tá? Quais são os itens, a Sebastiana já falou, mas aqui vem na própria normatização. Nós temos a portaria 024, que ela vai também trabalhar com relação à questão do apoio financeiro. Nós temos a portaria 649, ela que vem trazendo a instituição do programa, e é via essa portaria que foi feita a seleção das escolas. Quando vocês se debruçarem sobre essa portaria, vocês vão entender quais foram os critérios que o MEC utilizou. E nós temos o início do processo, onde tudo começa para chegar no momento que nós estamos. A Lei 13.415, que vem trazendo esse novo olhar para o ensino médio. Tá? Então, assim, é um material rico, né? Um material bastante rico, é um material que vai demandar tempo de estudo, por isso que nós estamos já dando essa orientação para que o gestor, o pedagogo, o apoio pedagogo já se aproprie desse material. Vocês estão percebendo aqui, o material é um volume considerável, né, de material. Talvez a gente não consiga passar, a gente vai fazer uma pastinha, mandar para vocês, mas talvez a gente não consiga passar tudo de uma vez, mas a gente vai passando à medida que nós tivermos a possibilidade. Vamos ver, nós temos mais algumas perguntas. São Gabriel 33 está perguntando o significado de PFC. PFC é a sigla de Proposta de Flexibilização Curricular. É o que vocês vão ouvir no decorrer do ano de 2019, tá bom? Vamos lá, Itapiranga nós temos apenas uma escola, é a Teresa dos Santos, ela é exclusiva de médio, né? Eu só vou confirmar com relação àquela questão que a professora Daquel colocou, que veio já uma pré-seleção do MEC em relação aos municípios que tinham apenas uma escola. Maués 71, em Maués tem alguma escola contemplada, nós precisamos verificar na nossa listinha. Mas nós vamos passar essa informação depois. Os critérios para aprovação, barreirinha, tá? 13, os critérios para aprovação das PFCs estão expressos nos materiais que serão enviados. Não, esse material aqui que eu falei com vocês agora há pouco, não. O que vai acontecer? Lembra que eu falei para vocês que vai ter um plano macro da secretaria? Então, a secretaria vai colocar esses critérios para que vocês conheçam, tá bom? Esse material aqui é o pontapé inicial, mas os critérios da aprovação nós vamos passar posteriormente a vocês. Em relação à BNCC, já estamos com Itacoatiara 54. Os cursos profissionalizantes, há recursos para isso? Nós vamos, esse é um outro ponto que a Secretaria está analisando, né? Está em estudo, e nós vamos passar essa resposta posteriormente, tá bom? São Gabriel 33, o recurso caiu na conta do Mais Alfabetização. Esse recurso já foi reprogramado para 2019. Muito bem. Estão agradecendo. Vamos ver, nós temos mais uma pergunta. Gostaríamos de saber se vai ser incluído o ensino regular e matriz indígena para elaborar a proposta curricular de 3.000 horas. E é baseado sempre no PPP da escola. Sim, a matriz curricular, ela vai ter que levar em consideração a questão. Lembram que eu falei para vocês, a matriz e a questão do PPP. O PPP ele vai ter que ser readequado a partir desta nova matriz, né? A questão da matriz indígena é um caso à parte, nós vamos verificar direitinho, nós vamos dar um retorno a vocês, tá bom? O que de fato tem que ser feito até o dia 20? Vocês
se apropiem. Nós vamos fazer um cronograma, acho que vai ficar melhor para vocês, com as etapas, tá bom? Até segunda-feira nós vamos estar encaminhando esse cronograma para que vocês acompanhem passo a passo o que vocês precisam fazer. Assim, de antemão, que eu posso passar para vocês, é a questão do material que vocês precisam se apropriar. Para conversar com a equipe de vocês, a equipe de professores, vocês precisam ter esse conhecimento bem consolidado. Então, assim, o que eu proponho para o gestor, a gestora, o pedagogo, o apoio pedagógico? Que vocês já façam, entrem no portal, já comecem a fazer as primeiras leituras e já comecem a fazer um ensaio com os professores, a partir do momento que vocês tiverem apropriação, tá bom? As aulas itinerárias vão ser transmitidas pelo Centro Nacional, já é uma outra pergunta, tá? Itacoatiara 54. Pelo Centro Nacional de Mídias da Educação este ano, na escola. Já é uma pergunta que já não está dentro do nosso escopo da nossa transmissão, mas nós podemos fazer o seguinte, nós podemos levar essa solicitação ao setor competente, tá bom? Itacoatiara 54. Bom dia, vai ter coordenador de área, novamente uma pergunta que está se repetindo, Maitá 34, que a gente percebe nessa pergunta de Maitá, como de Anamã, uma preocupação com relação à condução, explicando novamente a vocês essa questão da pessoa que vai ficar à frente do processo, ela está sendo analisada com muito cuidado pela secretaria e nós vamos passar a vocês as orientações posteriores. Temos mais alguma pergunta? Careiro da Várzea para interagir? Então vamos interagir com o Careiro da Várzea. Bom dia. É muito, assim, uma felicidade, né, poder contar com as escolas. Nós estamos agora nesse novo programa, nós estamos com 52 escolas, 52 escolas? São 59 escolas no interior. Eu participei, professora Sebastiana, a professora Daquel, que esteve aqui no início, nós participamos da última versão do PREMI. Tá? Em 2017, começou finalzinho de 2016, 2017, e assim, nós tínhamos lá apenas 29 escolas, né? Um quantitativo bem pequeno. E assim, uma felicidade que agora nessa nova versão, um programa novo ensino médio, nós tenhamos um número expressivo de escola no interior. Como a professora colocou, a professora de São Gabriel, realmente muito trabalho, né? Vocês perceberam, as escolas, as gestões das escolas, a área pedagógica vai ter que se debruçar com relação a todo esse material. Nós vamos dar um apoio para vocês, nós estamos trabalhando, a coordenação ela vai ficar voltada com relação a este programa, para que nós possamos dar todo o apoio, tirar as dúvidas de vocês, né, com relação a toda a questão do programa. Nós temos mais uma chamada, São Gabriel de Olivença, que está querendo interagir. Professor, no programa, né, vem a questão de uma matriz curricular de 3.000 horas. Ao final, a escola vai ter que ter esse produto pronto, né? Por isso que vocês vão se reunir, vão pensar, vão elaborar as ações para ter esse produto pronto. No caso das escolas indígenas, na documentação não está vindo nada, mas nós podemos fazer o seguinte, nós podemos fazer essa consulta ao MEC, para verificar como é que fica a situação das escolas indígenas. Se nós vamos ter que fazer 2 matrizes ou se vai ficar uma só unificada. Eu acredito que como vocês já têm 2, né, talvez continue as 2, mas aí a gente vai ter que fazer a consulta ao MEC e nós vamos passar a informação para vocês após, tá bom? Careiro da Várzea, querendo interagir. Professor, na minha relação aqui, Careiro da Várzea, sua escola está inserida. Escola Estadual Tancredo de Almeida Neves. Ela é uma escola piloto. Agora, com relação à questão do recurso, Sebastiana.
Então, o senhor tem que ir lá na agência e ver se caiu esse recurso, porque se está ok a sua PMC, o recurso caiu na conta, com certeza. Não na conta do Mais Educação, é uma conta específica para o novo ensino médio. Tá? Tem que ir no banco para ver se o recurso já caiu em conta. Professor, por favor, verifique junto ao banco a situação. Se tem uma conta nova da PMC com esse recurso, qualquer dúvida, o senhor entra em contato conosco. Tá bom? Nós estamos já encerrando a nossa transmissão, nosso primeiro momento. Nós vamos ter outros momentos no decorrer de 2019, nós vamos ter sempre esse bate-papo, né? Sempre essa conversa. Eu vou deixar para vocês o endereço do Novo Ensino Médio, o e-mail, é novoensinomédio.am@seduc.net. Repetindo, novoensinomédio.am@seduc.net. Então, assim, nas nossas considerações finais, externar a nossa felicidade de estarmos aqui com vocês, né, nesse primeiro momento. É um início de um trabalho que nós vamos desenvolver. Nós vamos nos encontrar bastante no decorrer de 2019 e dúvidas podem passar para o nosso e-mail, né, que nós vamos, à medida que forem chegando, que nós formos resolvendo, nós vamos devolver para vocês. Então, agradecer a presença dos gestores, das gestoras, dos coordenadores regionais. Bom dia. Professora Sebastiana. Bom dia.